TheCast no ar. Estamos começando hoje um episódio diferenciado e eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Vai lá, aciona o sininho para receber as notificações. E também dizendo que esse episódio tem um patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. Arapiraca, Palmeira dos Índios, em todo o estado de Alagoas. E hoje vamos começar um TheCast com um convidado especial. Houve uma indicação e nós passamos pela nossa curadoria, pelo nosso crivo e gostamos muito. E ele está aqui hoje para falar um pouco da sua experiência profissional e vivencial. Está aqui conosco Everton Rodrigues, assistente social, que vai falar um pouco sobre o Dia das Crianças, ou melhor, a proteção, os cuidados com a criança e o adolescente. Everton, bem-vindo ao TheCast. Um prazer para nós. Desde já, muito obrigado, Gelson, pela oportunidade, né? Para mim também é um prazer estar aqui. É o meu primeiro TheCast, né? Boa. Primeiro podcast. Acompanho vocês já há algum tempo. Que massa. De extrema relevância, porque vocês trazem informação para a sociedade. Então, para mim, estar aqui hoje é uma honra. Muito bom. E a gente quer explorar mesmo a tua presença aqui, Everton, porque esse assunto é um assunto relevante, importante. E você tem vivenciado isso já ao longo de alguns anos com a sua atividade. A gente quer logo começar querendo saber um pouco da tua história. Como é que tu escolheu assistente social ou essa atividade? Como foi que nasceu isso no teu coração? Então, o que é que acontece? Eu venho de escola pública, né? Boa parte da minha formação foi em escola pública. E no ensino médio, meus pais optaram por tentar fazer com que eu tivesse acesso a uma educação melhor, uma educação de qualidade, porque naquela época a educação já estava um pouco desgastada, diga-se de passagem. Mesmo contra a minha vontade, porque eu gostava do ambiente escolar onde eu estava, eles optaram por me colocar em um colégio particular. Só que aí eu já tinha tido algumas experiências, eu já tinha participado na escola pública de uma palestra que foi um assistente social que conduziu. Até então eu não sabia qual era a ideia do serviço social, né? Eu sabia por alto, mas eu fiquei tão encantado com a forma como ela falava, com a forma que ela conduziu, que eu achava que aquela era a melhor profissão do mundo. E aí, quando eu entrei no ensino médio, né, nessa escola privada, a gente fez alguns testes vocacionais. Boa. Para o vestibular, que na época era o PSS. Né? Sim, sim. Não sou um dinossauro, mas ainda vivenciei o PSS. Então, a gente tinha tempo, né, para escolher a profissão, a gente não tinha a oportunidade que os alunos têm hoje, né, de poder modificar de curso. Então, eu comecei a fazer esses testes vocacionais e, de cara, eu dava ou direito ou serviço social. Tá. Só que a minha família, eu venho de uma concepção familiar humilde, que não tinha acesso à educação, diga-se, universitária, né? Eu tinha uma tia que cursava, né, faculdade Sim. particular, mas os demais membros nunca tinham adentrado numa universidade pública. E aí vem aquela pressão, né? Porque quando você investe em educação, tem a pressão a pressão da família e tem a pressão da própria escola sobre a concepção do que você tem que apresentar de resultados, né? Certo. Então, eu fiz esses testes vocacionais e dava direito e serviço social. E aí, quando eu comentei com a minha avó, que eu sou muito apegado às minhas avós, sobre fazer direito, minha avó tinha uma concepção de que direito era para defender bandido, de que direito põe a vida em risco. Então, tinha aquela pressão também, e também não me encantava muito o olhar para o direito. Mas, mesmo assim, no ensino médio, eu ainda fiz o vestibular de uma universidade privada para direito, tive aprovação, mas fiquei aguardando o FAO. Certo. E aí eu consegui fazer o FAO e coloquei para serviço social. Confesso que, a princípio, eu achava que seria mais fácil, por conta do coeficiente, de notas que saía. Mas eu já tinha um interesse em cursar. E aí eu consegui ingressar na universidade pública e, nos primeiros períodos, eu já fui bombardeado pela própria professora do curso, que dizia o seguinte: se você espera que vai enricar nessa profissão, então é hora de sair dessa sala e tentar outro vestibular. Caramba, que estímulo. Ô, Everton, mas você não chegou nem a cogitar direito, assim, embora o teste vocacional lhe possibilitasse. Isso. Eu acho até hoje, uma profissão valorosa. Sim. Mas acho que tem alguns percalços que não me encantava. Perfeito. Normal. E enquanto que o serviço social, eu comecei a perceber durante a formação de que a gente trabalha na raiz do problema. É como se a gente adentrasse para além daquele usuário, para além daquele paciente, para além daquele cidadão que está ali diante da gente em atendimento. Perfeito. Tem sentido. E eu considero que as outras profissões, elas também têm um papel importante, em conjunto e individualmente. Exemplo, o advogado, quando ele vai intervir no indivíduo, ele, a depender da função dele, né, de qual carreira profissional ele optou, ele vai entender a priori o problema.
porque o usuário vai trazer o problema para ele, e aí ele vai buscar alternativas de solução. A gente vai identificar o problema. Entendi. Você vai cuidar do problema, como você falou, na raiz. Na raiz, a gente vai tentar entender o que tem por trás, né? Historicamente falando, daquele indivíduo, o que ele carrega, quais as problemáticas. E confesso que, quando eu me formei, eu fiquei assustado, né? Porque você já sai da academia com aquela concepção de... Peraí, quando a professora disse que você não vai ficar rico, qual é o sentido? E, de fato, não, a gente não enriquece, mas eu, modéstia à parte, particularmente falando, me encontrei na profissão. Boa, era essa a pergunta que eu ia fazer. O Everton Rodrigues é um homem realizado com a profissão que escolheu? Sim, eu não consigo me ver em outra profissão. Mesmo tendo seguido outras especializações, eu acho que o serviço social já está enraizado em mim e é a minha essência. Acho que se eu tentasse fazer outra coisa, eu não seria tão realizado como eu sou hoje. Eu consigo entender que tudo que eu trilhei enquanto... como é que eu posso dizer? Enquanto membro dessa sociedade, os caminhos que eu optei me fizeram ser quem eu sou hoje. E aí eu não consigo desvincular mais isso. Muito bom. Acho, sim, que a gente... o processo de formação da gente vai dando cicatrizes, né? A gente vai tendo decepções, vai tendo frustrações, que é normal. Normal, seja qual for. Na medicina, no direito, enfim, qualquer uma. Não dá para a gente achar que vai chegar de paraquedas e vai ser mil maravilhas, como a gente cria essa concepção quando sai do ensino médio, né? A gente gostaria acha que vai mudar fosse, o mundo, né? Mas não é assim. Ô, Everton, mas assim, a atividade de assistente social ela é bem vasta também. Você tem um leque, como quase todas as outras profissões, você tem ela a macro, né? E você ali direciona as suas energias. Como assistente social, você direcionou sua energia para essa questão aí da criança, do adolescente, dos cuidados. O que te levou a seguir essa linha? Eu vou contar uma história bem curiosa. Boa. Eu nasci e fui criado na concepção religiosa, católica. Certo. Então, eu participava de tudo que você imaginasse da igreja. Sim. Porque aos finais de semana a gente tinha que estar lá, até porque quando eu precisei estudar na capital, eu fiquei um tempo com a minha tia, então eu passava finais de semana na casa da minha tia, que ficava localizada no Estáquio Gomes, porque eu tinha uma dificuldade de leitura. E aí as minhas tias e madrinha começaram a me ajudar para que eu desenvolvesse melhor a leitura, para que eu desenvolvesse melhor a minha aptidões em algumas matérias que eu não era tão bom. E aí, nesse período, eu tinha que todo sábado e domingo estar na igreja. E quando eu entrei na igreja, eu comecei a participar de movimentos como a PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação, o MEG, que é um grupo de jovens e adolescentes, crianças também. Então, esses movimentos começaram a me despertar alguns questionamentos. Por exemplo, quando a gente está dentro da igreja, a gente começa a perceber várias problemáticas. Porque dentro da igreja tem várias classes sociais, né? Tem quem está em vulnerabilidade social, tem quem tem um poder aquisitivo melhor. Então, eu sempre fui muito observador. Eu sempre olhei para as pessoas e tentava entender o comportamento daquela pessoa. Por que leva ela a ser agressiva? Por que levava ela a ser fechada? Então, eu comecei a perceber que dentro da igreja já existia algo que precisava ser desmistificado. Certo. Só que eu sempre também fui muito questionador. E os meus pais já diziam que eu questionava demais e, às vezes, não parava para entender que o outro também poderia questionar. Sim. Então, na igreja, eu já comecei esse processo. Até que, entre os meus amigos, começavam algumas piadas de tipo, é o Lutero. O Everton o nome dele vai ser Lutero. Porque eu questionava até a concepção de igreja, né? O Everton Lutero. Isso, eu já questionava isso. Eu questionava o que a igreja, o que era falado pela igreja, que eu não concordava. Até que eu tive a oportunidade, eu digo, e sou muito grato a isso, de ter a presença do Cônego Severino, que virou pároco do nosso município, de Rio Largo, né? Porque eu sou de lá, nasci e fui criado lá. E aí o Cônego Severino começava a estimular que o adolescente representasse mais a igreja, né? Eu lembro como hoje que a gente teve um evento para participar da Jornada Mundial da Juventude, que foi no Rio de Janeiro. E aí ele montou a caravana, e eu estava incluso nessa caravana, e a gente foi. E aí, como a gente passou a ter mais contato com ele, tanto eu como os outros grupos de pessoas que estavam lá, quando a gente voltou, ele fez uma proposta para mim e para um amigo meu, que era representar a igreja dentro do Conselho Municipal de Criança e Adolescente, que, diga-se de passagem, que é o conselho que fiscaliza o conselho tutelar. E aí eu fui.
de paraquedas, literalmente de paraquedas. Eu já estava cursando serviço social na UFAL e ele queria pessoas que pudessem representar porque, diga-se de passagem, a cadeira estava lá e não estava tendo tanta representatividade. Porque como é que funciona o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente? Ele é paritário, né? Ele tem uma quantidade X para o governo e uma quantidade X para a sociedade. Para a sociedade. Que são as instituições que estão vinculadas ao Conselho Tutelar e ao Conselho Municipal. E aí eu adentrei através da Igreja Católica. E aí a gente começou a vivenciar. Ah, e aí, tá. quando a Já vivência comecei a vem, entender isso. o porquê que você começou a ver casos, situações e tal. A gente não atendia, porque era o papel do Sim. Conselho Tutelar. Mas como era um ambiente só, a gente dividia uma sala, a gente começou a saber por alto de alguns relatos e aquilo começou a me indagar do porquê que era daquele jeito e porquê que não tinha uma intervenção tão presente do Estado. Porque, na minha concepção, eu achava que o Estado deve proteger de fato, mas em alguns casos a gente vê que não é isso que ocorre. Então eu acompanhei durante um bom tempo, acho que uns 4 ou 5 anos. Eu ainda cheguei a ir para o outro mandato, mas eu não concluí, porque aí eu já estava terminando a universidade, tive que vir para o mercado de trabalho e não estava rendendo. Eu sempre tive uma filosofia de vida. Se eu não consigo colaborar em um ambiente, então é hora de sair. Então Perfeito. chegou um momento que aquilo dali já não estava sendo ideia. algo satisfatório para mim, e eu precisava sair. Só que, atrelado a isso, dentro da UFAL, eu recebi um convite da professora Marciara, do curso de Serviço Social, que ela tem um grupo de pesquisa que trabalha a questão da criança e do adolescente. E aí eu tive a oportunidade, através dela, de estar dentro desse grupo de pesquisa que já estudava, né, as políticas públicas, estudava como era que deveria ser garantido o direito da criança e do adolescente. E aí eu digo que hoje a professora Marciara, né, ela foi a pessoa que de fato me formou. Eu tive a formação acadêmica, mas a formação de escolha da carreira que eu iria seguir, do que eu iria ser enquanto profissional, eu devo muito à professora Marciara. E de forma bem grata mesmo, porque assim, ela me deu nortes, ela me deu oportunidades. Eu lembro como hoje que, quando eu estava saindo do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ela acompanhou todo o processo, e não foi um processo fácil. Eu confesso e falo isso abertamente hoje, de primeira mão, que foi um processo muito doloroso. Porque quando você questiona demais um ambiente, você passa a ser a pessoa desagradável. Verdade. E aí as pessoas não conseguem entender. Eu sempre coloquei em mente, e isso é reflexo da educação que eu tive, de que aqui nós estamos em uma reunião. E aqui nós somos profissionais. Perfeito. Daquela porta para fora a gente pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser colega, Sim, pode ser sim. parente. Mas nesse ambiente a gente precisa desenvolver metodologias de atender as demandas que foram colocadas para a gente. E, às vezes, quando você adentra uma concepção de um ambiente que as pessoas já estão acomodadas, você termina sendo visto como chato, como inconveniente. Então, eu tive a minha passagem pelo conselho me rendeu muitas amizades, mas também me rendeu muitos estresses. Estresses que, por horas, eu achava desnecessário naquela época, mas que hoje eu entendo que foram necessários para que eu me tornasse o profissional que eu sou hoje. Muito bom. E aí, a professora Marciara acompanhou tudo isso. Tudo isso. Everton, entendi, cara. Tem sentido. Você vê que tudo na vida tem uma razão, por quê? Nada é por acaso, né? Se a gente fosse fechar essa parte, digamos, da influência religiosa, né, que você teve, com a participação, com a indicação e tal, você, no geral, avalia como positiva? Sim, sim. Eu acho que a religião, ela tem um fator positivo sobre a sociedade. Ela forma também caráter, ela forma também pessoas. Eu acho que a gente precisa desmistificar a questão da religiosidade. Perfeito. Que é o que a gente tem hoje muito exacerbado, que é o não respeitar as escolhas que o outro faz. Perfeito. Então, Verdade. eu sou grato, sim, por essa vivência, por essas oportunidades dadas pela religião na qual eu estava inserido, né? Porque ela acreditou que eu poderia responder às expectativas que foi colocadas. Muito bom. Você, com esse aprendizado, conseguiu entender de forma genérica a questão de outras religiões, de outros credos, conviver e tal. Isso estou fazendo no contraponto do que você bem colocou da religiosidade. Como é que você enxerga isso hoje? Tantas linhas, né? Na própria Igreja Católica tem várias linhas, os evangélicos têm vários tipos também, os pentecostais, os neopentecostais. Esse leque todo, como é que você enxerga isso? Então, eu observava muito, como eu te falei, né? Eu sempre fui muito questionador. Eu olhava as coisas e dizia, isso está errado, isso não é assim.
Só que naquela época não com a maturidade que eu tenho hoje. Eu questionava de forma bruta. Sim. E reconheço que muitas das vezes eu extrapolava esse questionar. Só que eu tinha muitas amizades. Eu fui criado no mundo, como diz o ditado, assim. Eu andava, não tinha o índice de violência que tem hoje, né? Não era tão explícito como é hoje. Então, eu andava nos bairros de Rio Largo, eu batia a perna. Sim. Enfim. E aí, quando eu estava inserido na igreja, eu tive amizades que eram evangélicos, que participavam das questões de religiões afrodescendentes. E eu sempre tive curiosidade. Não vou mentir para você, eu sempre tive curiosidade, porque eu sempre botava assim em mente. Como é que eu vou questionar algo que eu não vivencio? Certo. Qual o sentido de eu criticar algo ou uma religião que eu, pelo menos, não conheço? Então, eu fui para todas as igrejas que você imaginar. Tipo assim, não de frequentar com frequência. Mas visitou culto. Mas visitei culto. Na faculdade, eu tive a oportunidade de visitar um terreiro, porque era um trabalho de faculdade. Tá. E aí eu fui visitar. Claro, não vou ser hipócrita. A gente chega com aquele receio. Sim, normal. Mas é acolhido como com toda outra religião. É cultura, né? E aí, mesmo visitando essas outras religiões, eu não me desvinculei da minha, que é a católica. Perfeito. Eu permaneci, continuei. E concebi a ideia de que a gente precisa respeitar. É difícil, é doloroso, e hoje isso está muito evidente. A gente não respeita a religiosidade do outro. A gente diz que respeita a religião. E aí, para mim, hoje, a religião ela se tornou placa de igreja. Qual a sua doutrina, onde você está inserido, qual o bairro onde fica. Tanto que as pessoas, quando elas vão lhe perguntar, e perguntam, você é o quê? Aí você diz, sou católica. Diz, de onde? Frequenta onde? Não importa você ser católico, você ainda tem que dizer onde é o bairro e o local. Sou evangélico, de qual, né? Qual eu acho isso muito preocupante, principalmente para crianças e adolescentes. Porque na minha época eu já via isso e vejo hoje. As pessoas falam muito que as universidades doutrinam. E, de fato, eu acho que em alguns aspectos, sim. Mas também acho que religião, assim como família, também consegue doutrinar. E se a gente não tiver discernimento para separar isso e desvincular, né, o que é doutrinar e o que é vivenciar, a gente vai ter sérios problemas, que é o que a gente está tendo hoje. Para a criança e adolescente, vamos falar de dois aspectos, dos pilares aqui. O religioso, que são, no caso, as igrejas, e no caso da universidade. Você acha que qual a intensidade, a influência, ela chega hoje para a criança e para o adolescente, no caso da religião? Eu acho que, quando eu entrei na UFAL, muita gente já falava isso. Principalmente dentro da família, mesmo que nenhum tivesse tido experiência naquela época. Mas diziam assim, você vai ser militante, ainda escolheu esse curso. Ou, mais drástico, pronto, vai deixar de acreditar em Deus. Eu acho, sim, que as pessoas ela têm influência sobre a outra, mas acho que a gente também tem um momento de entender qual é o nosso limite. Então, durante a minha formação, de fato, o nosso curso, historicamente falando, ele critica muito, ele pontua situações de concepção da sociedade. Como é que a sociedade foi construída? Como é que a sociedade se enxerga hoje? E nesse processo de formação, sempre houve religião, né? A religião sempre esteve presente, seja no período feudal, seja no período escravatório. E isso é muito preocupante. Só que eu preciso discernir que aquilo que está sendo falado é uma aula, é um processo de formação, para que eu entenda, enquanto profissional, quais são as demandas existentes em sociedade. Eu não posso já entrar achando que aquilo dali é uma crítica à religião que eu escolhi. Entendi. Então, tinha muito isso no meu ambiente escolar. No seu ambiente familiar, ou algumas pessoas que achavam que você ia se tornar militante, o que é que você diria hoje? Você se tornou militante? Não, eu acho que é muito complexo. Eu afirmar que sou militante é algo muito complexo, porque eu acho que militar é você, de fato, defender a causa, é, de fato, você ter propriedade sobre a causa. Entendi. E eu acho que hoje a gente banaliza muito a palavra militante. A gente acha que, diga-se de passagem, eu estar de uma cor, eu estar em um ambiente, eu estou militando, e não é assim. Entendi. Eu acho que a história, o processo sócio-histórico da militância, ele nos mostra que necessitou muito de estudos, de aprofundamentos, de referenciais teóricos, de análise e reflexões. Perfeito. Então, eu não me sinto ainda preparado para dizer que eu milito na causa, porque Perfeito. Eu acho que tem outros profissionais que fazem isso e com muito êxito. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque hoje tudo a gente quer dizer, né? Não, com certeza. Militou. E aí gera o famoso mimimi. Mimimi. Que aqui a gente sempre, eu pelo menos evito, respeito todas as crenças, ideologias, credo e tal, mas a gente segue uma linha.
daquilo que a gente entende que é bom no coletivo. Isso. Então, o que é que serve no coletivo? O que é que ajuda? O que é que contribui? Então, por exemplo, essa questão da preocupação com a criança e com o adolescente, desde a sua fase, né, inicial, sua entrada na vida e o seu crescimento, acho que isso é muito importante e independe de qualquer tipo de situação, se é militante ou não, ou se é de igreja tal ou tal, se é de... Enfim, o certo é que a gente precisa proteger as crianças e adolescentes. Né? Assim, quem está chegando nessa vida, que é uma fase extremamente delicada. Então, Everton, você, da sua visão, já na sua experiência, você entende que... Como é que a gente pode considerar uma criança ou um adolescente protegido do ponto de vista do ente público? O ente público, o governo, ele dá sua contribuição efetiva para essa proteção? É uma pergunta que a gente escuta muito nas capacitações, né? É. Eu vou ser ousado. E sei que muitos colegas de profissões e sei que muitas pessoas que possam estar assistindo podem vir a discordar. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tenha ferramentas, que a gente tenha um incentivo do Estado, mesmo, veja só, mesmo que às vezes seja escasso, mas a gente tem. A gente tem o ECA, que dá todos os nortes e todos os direcionamentos, desde como deve ser uma capacitação, desde como deve ser uma intervenção, desde como deve ser até mesmo uma escuta qualificada em determinados casos de violência ou negligência a questões que dizem respeito à criança e ao adolescente. A gente tem um conselho tutelar. O que a gente não tem é coletividade. E aí eu falo isso com muita propriedade. A gente criou um costume que é muito preocupante, que é aqui. A gente tem uma secretaria de assistência, a gente tem uma secretaria de educação e a gente tem uma secretaria de saúde. Elas não dialogam entre si. Eu desafio que a gente veja alguma ação integrada e que seja efetiva, que vá para além de uma formação, que vá para além de uma capacitação, que vá para além de um seminário, em que essas 3 secretarias estejam juntas e atreladas desenvolvendo uma campanha. É sempre segregado. E o ECA, ele é muito... O ECA, assim como a Constituição, que também tem lá, ele fala muito claro, toda criança e adolescente, ela deve ter seus direitos assegurados. O acesso à saúde, à educação, ao lazer, à cultura. Mas, na prática, como é que a gente enxerga isso? E hoje as secretarias, elas enxergam de forma individual. Eu faço a minha ação aqui, enquanto Secretaria de Assistência, eu faço a minha ação aqui, enquanto Secretaria de Educação, e eu faço aqui, enquanto Secretaria de Saúde. Certo, mas como é que eu vou ter efetividade se uma ajuda a outra? Se uma precisa estar integrada à outra. E aí, quem está sendo prejudicado na ponta? A criança e o adolescente. E aí a gente tem o aspecto do senso comum, que a gente precisa desmistificar. O Conselho Tutelar, ele não é órgão punitivo. Ele não é um agente punitivo, ele não é um órgão que vai chegar lá e vai punir a criança e adolescente. E se você chegar hoje nas escolas, especificamente falando, e falar assim, olha, o Conselho Tutelar, isso, de cara você já vê o espanto, principalmente das crianças. Porque já acha, o Conselho vem aqui, vai punir, vai repreender. Não é essa a função. E se tem algum conselheiro fazendo isso, está fazendo isso de forma equivocada. Porque ele vai dar nortes, ele vai orientar, ele vai escutar e vai encaminhar para o Ministério Público, para a Vara da Infância, da Criança e do Adolescente, que é a Vara da Juventude, ele vai encaminhar para os órgãos competentes que possam assegurar que aquele direito seja efetivado. Mas, na prática, a gente ainda tem muito senso comum de que o Conselho ele é um vigilante que pune. Que, quando acionado, vai trazer a punição. Mas não é ele que vai punir. Ele não tem poder para punir. Para punir. Everton, no geral, na sua visão, a maioria das pessoas que formam o Conselho Tutelar, eles, de fato, para chegar ali, eles foram preparados, eles foram devidamente conscientizados e tal. Isso é muito preocupante porque, para ele servir, para ele executar a sua função, fazer a entrega esperada, é preciso que tenha pessoas que realmente capacitadas. Isso, na base, ao ser nomeado, até chegar ali, acontece? Eu acho que essa vai ser a pergunta mais difícil. Mais difícil, né? Porque, e peço até que os meus amigos que são conselheiros estejam assistindo, não generalizem o que eu vou falar. Não, eu sempre digo, a gente não pode nunca generalizar, porque em todo meio você sempre tem alguém ali que é realmente comprometido, que busca fazer o que é certo, e tem aqueles que realmente gostam da bagunça, paciência. Eu não acho. Sendo bem sincero, eu não acho no geral todos tenham formação, eu não acho que todos estejam preparados. Queria muito estar sentado aqui hoje, olhando para você, olhando para quem está nos assistindo e falando com muita convicção que sim, mas seria leviano da minha parte e seria até uma agressão ao próprio ECA eu dizer isso. Por quê?
Porque eu acho que como as coisas estão muito politizadas, estão muito no popular políticas, a escolha também para conselheiro se tornou isso. Existem sim. Eu posso listar profissionais extremamente competentes que se formaram e acharam na questão do conselho tutelar uma vocação de exercer, de fazer valer. Mas existem muitos que ainda não encontraram isso, ou que não encontraram o sentido do que é trabalhar enquanto agente do ECA. Né? Porque o ECA está ali, é ele quem dá o norte para o conselheiro tutelar. Então, a gente tem muita escassez, a gente tem muitas falas problemáticas que eu já presenciei, e aí agora eu falo com propriedade. Eu já presenciei muitas intervenções de conselheiros tutelar em palestras que eu fui junto com eles ou em capacitações que me preocupa, porque a gente não está ali para fazer um julgamento. Se a gente estivesse ali para fazer um julgamento, a gente mudaria o título, a gente não seria conselho tutelar, né? A gente seria Sim. a justiça. A gente está ali para acolher a demanda, refletir sobre aquela demanda e encontrar os direcionamentos. Mas não é isso que ocorre hoje. As falas são muito problemáticas e preocupantes. É preocupante. Isso aí, assim, eu perguntei, mas eu imagino, eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde e acompanhei alguns casos e realmente, deles que são críticos, de você ver pessoas ali que poderiam estar em qualquer lugar, mesmo naquela cadeira. Isso. Mais paciência, a gente vai fazendo a nossa parte, tentando, né, que um dia isso vá mudando. Vamos falar da raiz, como você falou, da causa, das crianças. A demanda é grande, Everton, de crianças carentes que precisam, que procuram o apoio e a ajuda, como um caso desse seu trabalho. Qual é o nível de demanda dessas crianças e adolescentes? É enorme. É maior do que o que a gente imagina. E muito mais preocupante do que o que a sociedade consegue discutir. Eu vou trazer um caso que chamou a atenção. O que é que acontece? Eu trabalho hoje, recentemente, na UPA, né, que é a Unidade de Pronto Atendimento Emergencial, desde dezembro do ano passado, via Estado, né, fica localizada na cidade universitária, e eu estou lá dia de sábado ou domingo, porque são plantões de 24 horas. Aos domingos, são cerca de 3 a 4 adolescentes ou crianças que a gente atende com tentativa de suicídio. Caramba! E aí as pessoas podem dizer, como eu já ouvi muito, desistiu da vida. Falta de Deus. E a gente escuta isso muito de profissionais também, que é o que me preocupa. Mas a gente precisa ir para além. Como você muito bem falou, a gente precisa ir para a raiz do problema. E qual seria a raiz do problema? Fazer uma escuta qualificada. Entender o que está por trás daquela tentativa. Primeiro ponto que a gente precisa desmistificar. A pessoa que atenta contra a vida, a pessoa que ela é agressiva, a pessoa que tem um nível de crueldade que a sociedade considera abominável, e principalmente se for criança e adolescente, diga-se de passagem que ela já desistiu da existência de Deus. Porque ninguém que crê em algo soberano vai tirar sua própria vida ou vai tirar a vida do outro. Então, nesse primeiro momento, ela não vai querer ouvir isso, ela não vai querer ouvir uma concepção religiosa. Ela vai querer ouvir ela vai querer, na verdade, que alguém a escute. Porque a sociedade já não escutou. Eu gostei de ouvir, eu já até conhecia também, mas passa para a nossa audiência o conceito em si da escuta qualificada. O que é a escuta qualificada? A escuta qualificada é a gente fazer o primeiro atendimento, né? É o profissional capacitado, o profissional de ponta, seja ele assistente social, psicólogo, ou até mesmo um advogado, ele conseguir receber a demanda, porque a demanda ela vem crua. Ela vem, por exemplo, Everton, quando batem lá na sala, Everton, tentativa de suicídio, leito tal, área tal. Isso é a demanda. Mas, para além da demanda, existe um processo histórico, que só a escuta qualificada vai entender, que são as perguntas-chave, que são as intervenções adequadas, que é eu sentar com o usuário, é eu sentar com a família do usuário que está ali presente e tentar entender o que se passou por trás daquela tentativa. O que ocorreu antes? Houve um conflito? Houve uma discussão dentro de casa? Houve uma negativa de algum pedido? Porque a vida da gente, e essa palavra hoje também está um pouco banalizada quando a gente vê nas redes sociais, a vida da gente é composta de gatilhos. E aí eu trago uma fala que, na época do ensino médio, me chamou muita atenção. Uma professora minha de biologia, a professora Patrícia Pinto, ela olhou para mim uma vez e estava falando sobre um caso de violência sexual contra criança e adolescente, de um padrasto que tinha violentado a criança e adolescente. E, na hora, todo mundo começou a debater na sala, na aula dela. E eu lembro como hoje, eu me recordo disso muito, muito evidente, assim, é uma memória muito fresca.
No sentido de que todo mundo começou a falar, se eu fosse a mãe da criança, eu tinha matado ele, eu tinha... Enfim, aquelas coisas que a gente já escuta e escuta até hoje, né? Sim. E aí eu fiz uma dessas falas. E aí ela olhou para mim e fez a seguinte pergunta. Você se conhece, Everton? E aí eu de imediato respondi, sim, me conheço. Ela, tem certeza? Aí eu falei, sim. Ela, você não se conhece. Ninguém se conhece. O ser humano é composto de momento. Eu posso estar aqui conversando com você e em um determinado momento, algo que você faça ou fale tem uma agressividade maior do que eu espero. E isso possa desenvolver um gatilho em mim. E isso não quer dizer que você errou comigo, mas quer dizer que lá atrás algo já aconteceu comigo, que aquela sua fala se torna muito mais agressiva do que poderia ser. E aí quando a gente chama de gatilho. E aí a gente não sabe como o outro vai reagir. Então a escuta qualificada faz a gente entender quais os caminhos que eu posso percorrer com esse cidadão que está procurando atendimento e quais os lugares que eu não posso adentrar, que cabe a outra profissão ir. Porque a gente tem muito de que a gente acha que, enquanto profissional, é o salvador da pátria, né? Seja a profissão que for, a gente acha que é o semideus, que vai salvar, que vai curar. Mas todo ser humano, ele carrega cicatrizes. E crianças e adolescentes carregam muito mais. Muito mais. Porque elas estão em uma formação de caráter, em uma formação de pleno desenvolvimento social. Então, é muito mais preocupante. Porque o que ela vivencia vai enraizar. E pode gerar um trauma ou não. Ou não. Ô Everton, quando a gente fala da raiz, eu me preocupo muito e penso na questão da paternidade, da concepção, né? No Brasil ele tem uma liberdade e as pessoas querem ser pai, querem ser mãe, e vai lá e é pai, é mãe, e os filhos vão nascendo. Existe previsto um trabalho em todo esse cenário que você vem falando, onde de aconselhamento, ou pelo menos que orientasse as pessoas a, antes de ser pai, de ser mãe, de pensar, porque penso que isso é muito sério. Eu vejo muitas pessoas que estão despreparadas em todos os níveis, né? Econômico, não tem a condição suficiente para ser um pai, para ser uma mãe, emocional também, mentalidade e tudo, mas são pais e vão nascendo, vão nascendo. Como é que você, como profissional, enxerga isso aí, nessa raiz? A ideia de se ser pai, ser mãe, sem a devida condição. Existe algo previsível para se orientar quanto a isso? Não existe. Eu acho que quando a gente vai falar das problemáticas que existem hoje em sociedade, né, sobre essa questão educacional, qual é o papel do pai e da mãe para a criança e adolescente? Aí eu me recordo muito da minha geração, né? Vamos voltar para o ano de 2010. As escolas, elas desenvolviam muitos projetos que traziam a comunidade para dentro da escola. E a comunidade que a gente fala é os responsáveis legais, seja pai, mãe, vô, avó. Nesse caso específico que você perguntou, de se existe um preparo antes de ter, não existe. Não existe. Quem dera tivesse. Quem dera tivesse um serviço que orientasse, que instruísse sobre a necessidade, sobre as problemáticas de ser pai e mãe hoje. Mas não existe. Fica muito limitado à educação individual. Eu imagino que isso aí, disso depende boa parte das soluções. Sim. Porque você imagina, eu vejo hoje pessoas que olham assim, meu Deus do céu, só não tem preparo algum, novinho, muito novo, muito nova, e daqui a pouco está grávida, daqui a pouco tem um filho. A probabilidade, e obviamente que isso não é regra, a gente nunca pode generalizar, mas a probabilidade dessa criança já vir ao mundo com o risco vulnerável a ter problemas, inclusive dessa ordem, é muito grande, porque você já nasce num berço propício. Eu acho que deveria, né, ter um trabalho antecipado, não apenas aquela assim, use camisinha, ou então, né, porque esse até que fala, mas é muitas vezes mais voltado por conta das doenças. Do que dessa possibilidade de uma maternidade, uma paternidade sem a devida condição. E esse é o ponto-chave. A gente precisa separar duas coisas que estão, desde os últimos anos, ou melhor, antes da pandemia, ficou muito evidente. A gente precisa separar o que é discussão de gênero do que é discussão de sexualidade. Quando a gente fala de que a gente precisa, na educação, discutir a questão sexual, de sexualidade, é justamente isso. Pelo menos os profissionais que eu conheço e hoje estão trabalhando arduamente para ter essa inserção na educação, eles buscam trabalhar essa questão do
do preparo, do cuidado com o seu corpo, como sinal de alerta para crianças e adolescentes, para que eles não sejam vítimas, para que eles saibam onde o outro pode tocar ou não, e com cuidado no que se diz respeito à concepção de gravidez. Porém, as pessoas generalizaram e acham que discutir gênero é discutir sexualidade. E há uma distinção muito grande. Confesso, existem pautas do lado de cá, de quem discute gênero, que se confundem com essa. Mas a gente precisa entender o que é que a gente precisa hoje enquanto sociedade. E aí você traz um dado que é muito evidente. O caso de crianças e adolescentes que estão tendo sua primeira gestação aos 13, 14 e 15 anos vem se tornando muito mais evidente. Aí muita gente diz assim, mas antigamente existia. Sim, um caso isolado. Isolado, com certeza. Não é mas é porque não tinha rede social. Certo, mas era ainda assim um caso isolado. Sim, não se compara aos casos de hoje, de que a gente, enquanto profissional, para atender, quando procura a mãe ou o pai, de fato é um adolescente. Então, porque não existe essa educação, né? Essa educação de explicar, né, o que é uma gestação, de explicar até onde o seu corpo pode ir, até onde vai os limites como eu posso dizer, da questão sexual. Então, o sexo em si já se tornou algo banalizado. Se ele não consegue essa informação em casa e na escola, ele vai conseguir na rua. E provavelmente ele vai conseguir da forma mais equivocada possível. Aí a gente tem mania de que o problema é gerado e a gente quer cortar o problema. Mas como? Se a gente não trabalhou para que ele não fosse gerado. A gente só quer trabalhar na intervenção, que é intervir de imediato. Mas a gente não faz a prevenção. Prevenção é muito escasso. São poucos os colégios que conseguem fazer esse trabalho. Principalmente porque muitas famílias, quando um colégio começa a desenvolver uma problemática sobre isso, e veja só, eu estou falando da questão sexual, de ter relações, dos riscos que é ter uma primeira gestação, dos riscos que é não usar o preservativo, porque até as campanhas para uso de preservativo, lá hoje é muito... Sim. Comparado aos anos anteriores, é muito escasso. Você mal vê na TV falar sobre isso. A gente precisa deixar de lado no centro assim, a gente precisa separar. Porque aí muitas famílias falam, eu quero que meu filho vá aprender a ser isso e ser aquilo. E aí vem a concepção religiosa, né? Que muita gente diz, porque meu filho é católico, é evangélico, não precisa estar ouvindo isso. Porque aí estão ensinando ele, querem doutrinar ele, não é isso. O debate não é esse, o diálogo não é esse. O ECA também fala sobre isso, que a gente precisa orientar, que a gente precisa dar os encaminhamentos adequados. Mas como eu vou dar os encaminhamentos se eu não posso debater sobre o assunto? Verdade. Esse debate eu acho que tem que existir, tem que ter essa abertura, tem que ter essa... É muito importante e que tenha esse peso em todo segmento, na igreja, na escola, na família especialmente, mas mostrado por esse lado. E assim, não é só esclarecer, é também ver se combate as causas em si. Se você pegar hoje, por exemplo, as divulgações, os acessos, né? As coisas que estimulam a sexualidade, os grandes ídolos, né? Poxa, você vai ver que há um incentivo, a musicalidade é incrível, como você escuta músicas que elas realmente são auto-incentivo ali, é um incentivo. Isso. E tanto. Existe, ao seu ver, ao seu conhecimento, algum trabalho que atue, eu estou perguntando meio que uma extensão da outra pergunta, atue no combate a isso, por exemplo, porque antigamente você era até respeitado, por exemplo, novelas, filmes, né, acima de 11 anos, acima de 12 anos e tal, eu nem sei se colocam mais lá na base, nem sequer lembro. É muito raro. Não é? Porque assim, até no cinema, para entrar, que era tal data, hoje em dia você chega e assim... Então, eu me recordo de um período que, até para você ir para o cinema, você tinha que ir acompanhado com alguém. Hoje você vê crianças de 13, 12 anos só. Comprou o ingresso, está lá dentro. E aí eu vou trazer um dado muito preocupante, que foi de uma observação. Eu sempre bati perna, como eu já disse a você. Sim. Então, eu andei esse estado todo em shows que você pudesse imaginar. Até um período tranquilo. Eu já era adulto, né? Já ia mesmo tendo que dar satisfação aos meus pais. Da hora que ia sair, da hora que ia voltar. Mas hoje, alguns shows que a gente tem, e aí eu vou falar isso com muita propriedade, alguns shows privados, é assustador. Porque antigamente eu lembro que show, quando tinha em município, onde fosse, tinha uma fiscalização. Que até os próprios pais falavam, você não vai não pro show, que você não tem idade para ir para show, se a fiscalização pegar, vai chamar o conselho, porque você não está acompanhado de um responsável legal, o conselho vai vir aqui, vai mandar uma carta, tinha muito isso. Eu ouvia muito isso, porque eu sou de cidade pequena, então a gente escutava muito isso. Hoje você vai para um show privado, você vê adolescentes tomando banho de uísque. Banho de uísque? Literalmente. Eu já presenciei cenas de adolescentes estarem molhando a mão com uísque. E gravando, filmando, como se aquilo fosse o alto índice da ostentação.
Aí qual é o questionamento que eu trago? É muito fácil quando você, enquanto educador, permite certas situações para além dos seus olhos, né? Porque você sabe que tem uma faixa etária. Até para um filme existe uma faixa etária. Mas hoje os próprios pais não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados de, quando o problema surge, ele procurar o responsável. Se o problema surgir dentro da escola, a culpa é do professor, que não viu. Mas você acompanha o seu filho? Quantas vezes você vai à escola para saber o que o seu filho faz? Como é o comportamento dele? Se o seu filho faz algo no show e é grave perante a sociedade, você teve um acompanhamento de com quem ele estava indo? Verdade. A educação hoje é assim. Eu crio, gero a vida e a sociedade que cria. Aí, quando a sociedade cria do jeito dela, aí o problema não é só meu. E eu não estou dizendo que a culpa é dos pais. A culpa é da falta de acompanhamento. Você falou em bater pernas aí, e eu conheço bem esse termo porque na nossa época é muito usado, né? É sair, é ir para onde quer e tal, enfim. Aí, para quem está nos ouvindo, assistindo, que quer uma criança ou um adolescente que quer bater perna, que conselho o Everton dá? Eu acho que na sociedade que a gente vive hoje e depois da pandemia, a gente precisa ter um monitoramento. A gente precisa saber com quem os nossos filhos saem, a gente precisa saber o horário que ele vai retornar, né? Porque você não vai deixar uma criança de 14 anos, mesmo que vá para um show, ela chegar 5 horas da manhã e você achar que vai ocorrer tudo bem lá. Por quê? Ela está indo para um ambiente, a depender do ambiente, que tem adultos. E aí eu trago a máxima que a minha professora trouxe para mim. Você conhece o outro? Você tem certeza? Eu lembro recentemente, minha irmã terminou o ensino médio e eu lembro de uma mãe que, conversando com a minha mãe, falou assim, elas vão para casa de fulana, mas eu não quero que elas durmam lá. Eu quero que ela volte para casa, porque eu não deixo elas dormir fora, não deixava a filha dormir fora. De imediato, todo mundo ficou, ai, que frescura, por quê? Não vai deixar ela dormir fora. Só que depois eu parei para refletir. Ela está correta. Porque a fala dela depois foi a seguinte, não estou duvidando de ninguém. E não estou dizendo ou botando o caráter de alguém em risco. Mas eu me preocupo com a minha filha. Eu não sei como é a rotina do casal, eu não sei como é a rotina das pessoas. Mas, Everton, isso é gerar desconfiança? Isso é cuidado. Cuidado. Por quê? A gente não conhece o outro. Eu não deixo um adolescente, eu não deixo uma criança estar em um ambiente que eu não conheço. Às vezes, os casos ocorrem dentro da nossa família e a gente fica, e por que ocorreu? O que é que você faz quando volta? E é isso que eu falo muito para alguns pais, em algumas capacitações. Quando você deixa o seu filho com um vizinho, ou quando você deixa o seu filho com um colega de classe, dormir na casa do pai, qual é a pergunta-chave que você faz a ele no outro dia? Na maioria das vezes, nem pergunta faz. É tipo assim, o menino chega, toma banho, a menina chega, toma banho e vai para a escola. Mas você perguntou como foi o seu dia. Parece uma pergunta muito... Não, tem total sentido. Ineficaz, mas é uma pergunta que tem um grande impacto. Porque quando você questiona, veja bem, criança e adolescente ela tem um senso aguçado de desconfiança e de aprendizagem. Ela reproduz muito fácil o que ela vivencia. Assim como ela também omite muito fácil quando ela vê que algo está sendo omitido. Tem que ser questionado e tem que ser perguntas que amarram uma a outra. Para que você consiga extrair para que você consiga entender o que ocorreu lá. Então, eu conheço muitos pais hoje que trazem relatos até de escolas, seja privadas ou públicas, que dizem, Everton, quando ele chega eu pergunto, e aí, tomou banho com quem? É verdade. Usou aquela roupa que eu mandei? Então, tem umas perguntinhas que parecem bestas, mas que vai dando confiança à criança. Sim. E a criança vai entendendo, opa, na cabeça dela vai soando assim, tem algo errado aqui. Se minha mãe está perguntando, talvez ela saiba de algo, então é melhor eu contar. É melhor contar. Agora, quando eu não pergunto, na cabeça da criança gera dúvida assim, se eu contar, minha mãe vai acreditar? Porque ela confia tanto em fulano. Então, não é a criança que tem que contar, é você que tem que perguntar como foi o dia dela. O papel, acho que a parte sóbria nesse contexto é o dos pais, é de quem está responsável, pais, avós ou quem for, porque é quem tem a particularidade da condição. Isso é muito importante. Everton, existe, acho que se a gente fosse relacionar aqui, diversos gatilhos ou motivos que levam a se preocupar ou a agir com relação à proteção à criança, ao adolescente. São vários. Talvez a gente não consiga elencar todos, né? Mas vamos falar de alguns.
Existe uma preocupação de pessoas, de crianças, que são criadas por padrastos ou madrastas. Isso, obviamente, sem também generalizar, mas existe índices, relatos, dados de violência, de invasivo, de ser invasivo. Na tua jornada, quanto assistente social, quanto profissional, essa questão aí da intervenção de padrasto ou madrasta é relevante? Tu tem casos, tu lembra como é, até porque eu conheço até mulheres que dizem assim, não vou, ela está separada ou está viúva, tal, eu não vou ter outro relacionamento porque eu tenho filha ou tenho filhos jovens, tal, e tenho medo. É um fato? Como é que você encara isso? É muito presente, muito. No começo eu tinha essa dúvida, antes de eu adentrar mesmo no atendimento. Eu ficava, será que é tanto caso assim? Ou, tipo, até eu ir para a saúde. E aí, quando eu cheguei na saúde, recentemente a gente teve um caso que foi... Nós somos em 6 profissionais. Cada um dá um plantão por dia. E essa família, diga-se de passagem, passou por 3 profissionais. Ou seja, foram 3 atendimentos distintos. E aí, o que é que acontecia? A mãe tinha um relacionamento com o primo, e o primo se tornou o padrasto da criança, né? Porque a mãe já tinha um filho antes de casar com o primo. E aí, a mãe tinha tido uma outra criança, né, dessa nova relação, e ela não pôde estar na saúde conosco. Não pôde estar... O menino passou mal, o filho dela, né, do primeiro casamento, passou mal, e ela não pôde acompanhar ele no atendimento. Quem acompanhou foi o padrasto. Só que aí ele precisou ser regulado. Então, ele ficou... Regulado é o termo que a gente usa para transferir ele para um hospital. E aí ele ficou em observação. E aí foi a batalha de mais de 24 horas para a gente. Por quê? Quando dava de madrugada, que o fluxo diminui, a gente começou a observar, tanto o pessoal da enfermagem como o serviço social, alguns relatos de que o padrasto usava termos pejorativos para tratar a criança. E aí os termos eram sempre o que a gente usa como uma sociedade machista, né? Que era tipo assim, se a gente fosse fazer um acesso, que era a enfermagem pegava a veia da criança para medicação e tal, ele falava, quando a criança botava para chorar, e você é marica? Você não é marica. Para que você está chorando? Se você continuar chorando, eu vou quebrar você de cacete. E aí, isso ligou um alerta na gente. Porque a gente ficou, até que ponto isso de fato acontece? E qual foi a intervenção que a gente fez? Eu e as minhas outras colegas. A gente chamou a família, né? Chamou a mãe. E começou a conversar com a mãe. Fazer a escuta qualificada, fazer o primeiro atendimento. E a gente observou que a mãe não tinha conhecimento. E era muito nítido. Porque a forma como a mãe falava era de uma relação comum, normal, saudável, sadia. Aí a gente também começou a observar a criança. E aí a gente começou a ouvir a criança. De fato, a criança tinha uma admiração pelo padrasto. Mas tinha um impacto muito grande quando o padrasto queria punir a criança. Veja bem, a criança se dava bem com o padrasto aos olhos da sociedade. Entendi. Quando tivesse muita gente, a criança falava. Mas se ela estivesse só com algum profissional, ela relatava o que acontecia em casa. Sim. E aí a gente precisava de uma intervenção psicológica, né? Porque precisa que a psicologia acompanhe a criança e acompanhe a família. Só que a gente foi relatar para a mãe o que estava acontecendo dentro da nossa unidade. Jaelson, em 2 minutos, a mãe não conseguia falar nada. Ela passou 10 minutos só chorando. Só chorando. E a fala dela era a seguinte: esse não é o homem com quem eu me relacionei. E eram vários relatos. Vários. A gente tinha vários relatos. Relatos de tudo que ele vinha falando ali, que estava naquele ambiente por 24 horas, sim, e do que a criança havia relatado do que acontecia em casa. Então, assim, é muito evidente. E a gente precisa entender que o agressor ele se apropria da confiança. Nestes casos específicos que envolve padrasto, que envolve madrasta, o padrasto e a madrasta eles já são as pessoas mais dóceis do mundo, assim como o pai e mãe. Para a sociedade, para o meio familiar, ele é o referencial. Quando muita gente fala assim, a mulher não deixa o marido, ou o pai não deixa a mulher, isso serve para ambos os lados, mas é mais evidente no caso do homem, né? Porque é ele quem mantém a casa. Gente, não é isso que a gente está debatendo. Tem muito mais para além disso. É porque aquela pessoa é a de confiança. É a pessoa que, quando vai para o churrasco em família, ele olha para a família e trata todo mundo com carinho, trata muito afetuoso. Entendi. É o faz tudo, que se você precisar para que ele faça alguma coisa, ele vai fazer. Entendi. Então, como é que uma criança vai combater ou vai denunciar
um abuso quando ele já está vivenciando no seio familiar, que todo mundo confia naquela pessoa. Sim. E aí o agressor vai dizer o quê para a criança? Sim. A maioria dos relatos é sempre os mesmos. Se você contar, eu vou fazer isso, isso e isso. Porque sua mãe não vai acreditar, você mente. Verdade. E essa é a tecla que eu bato muito. Eu já começo as palestras que eu faço dizendo assim: se você usa o argumento de que criança mente, então me desculpe, pai e mãe, você errou na educação. É verdade. Porque se a criança mente, porque ela aprendeu com você a mentir. Pelo contrário, as crianças, ela, na maioria das vezes, elas são as mais sinceras, né? Dependendo de tudo, ela pode até ceder a uma pressão, mas em algum momento, mas no geral, entendeu? Na sua visão, os principais cuidados para se prevenir essa situação? O diálogo. Parece clichê e parece algo que a gente fala e as pessoas podem interpretar isso de novo, tá falando sobre isso de novo. Mas o diálogo. Concordo. O diálogo na concepção familiar, que é o que eu falei anteriormente, de chegar na criança e perguntar como foi o seu dia. Gente, por mais que você tenha 3, 4 vínculos, por mais que a sua vida seja corrida, por mais que a sua vida seja tarefada, você precisa conversar com seus filhos. Você precisa perguntar a eles o que aconteceu durante o dia. Conversar. Brincar, estar naquele momento de diversão. Traz jogos para perto. Faz um ambiente acolhedor. Porque o ambiente agressivo ele já teve, ele já vivenciou. Entendi. Ele precisa ter confiança para poder relatar. Para poder relatar. Na concepção educacional, a gente precisa desmistificar. E isso vai uma atribuição para os pais. A educação, ela é uma educação, quando a gente fala de escola, para que o indivíduo ele consiga ser inserido em sociedade, para que ele consiga almejar carreira profissional, para que ele consiga almejar um emprego, para que ele consiga ser um cidadão e saiba ler e escrever. Não é função de professor ser pai ou mãe de aluno. Perfeito. Não é. Isso é bom ouvir. E hoje, a gente tem muito isso, né? Os pais botam o aluno para estudar e acham que a missão da escola é fazer o papel dele. Não é. Nunca e nem vai ser. Everton, com relação a um outro item, né, e como eu te falei, tem vários, a questão do bullying. É algo que tem se evidenciado mais e tal, e pelo que eu percebo, a gravidade não é o bullying em si somente, são os reflexos, é o que a partir dali resulta, né, o que vai... O que é que você me fala? É grande o índice ainda de bullying? Sim. Então? Quando a gente vai fazer palestra, né, e vai falar sobre bullying, como hoje as palestras que eu venho dando esse ano é mais efetiva e mais presente a questão do bullying. Então, quando as escolas entram em contato, quando alguém me convida para dar alguma palestra, é sempre pedindo a mesma coisa. Tem como falar sobre bullying, quais encaminhamentos? É muito evidente. E aí eu vou trazer 2 fatores primordiais. Assim que a gente entra, as primeiras falas que a gente escuta antes de começar a palestra a gente vai debater sobre isso, mas todo mundo já passou por isso. Na minha época, eu brincava, eu chamava meu colega de gordinho, de seu pretinho, no diminutivo, e ninguém se ofendia. Não se ofendia ou você nunca parou para perguntar se ele se sentia ofendido? Há uma distinção. Eu se ofendia, sim. E hoje, a gente tem que levar em consideração que a gente tem uma ferramenta muito poderosa, que é as redes sociais. Na nossa geração, né, na geração antes de 2010... Ninguém ia para Instagram, Facebook ou Orkut e propagava... A exposição era muito menor. O que ocorria dentro da sala de aula, porque não existiam essas ferramentas tão acessíveis. Hoje, o que ocorre na sala de aula toma uma projeção virtual. Então, a brincadeira de eu degrenir a imagem do colega, ela não fica só ali. E ela vai para o ambiente virtual. E no que vai para o ambiente virtual, a gente não tem controle. Verdade. A gente não tem. Eu acho que você falou aí, Everton, uma palavra, um pensamento-chave, que é denegrir a imagem de alguém. Eu acho que isso, independentemente de época, de momento, de situação, não convém. Não convém. Denegrir a imagem, não. O que eu talvez pense assim é que naquela época, como você bem disse, não tinha essa divulgação toda e era realmente levado naquele ambiente micro e ofendia. Não quero dizer que não ofendia, não ofendia, mas era algo muito mais, digamos assim, menor. Sim. E rapidamente se resolvia, né?
E que isso não justifica para dizer, na época era bom, hoje está ruim, então hoje eu quero fazer do mesmo jeito que naquela época. Até porque os tempos mudam, muda as circunstâncias, muda as realidades, muda as situações. A gente tem que estar adaptado e pronto. Se antes não tinha rede social e hoje tem, paciência. Tem que respeitar o momento, o dia hoje. Né? Essa história, às vezes a gente relata o passado, mas como referência. E a depender do local com quem e de tal forma, mas nunca fazer como referência. Então, denegrir a imagem é realmente danoso. Ponto final. Independente de qualquer que seja a linha da forma de denegrir. Mas você, Everton, hoje, esse assunto eu tenho certeza que ele tem uma profundidade. Acho que cabe até uma volta sua aqui para a gente falar sobre bullying, né, especificamente, e tal, os tipos de bullying, como isso acontece, as consequências, os reflexos. Mas hoje, você, que conselho ou que dica daria para os pais, para as pessoas, para a sociedade, como fazer para combater o bullying? Vamos lá. Eu acho que a gente precisa de menos julgamento e ser mais acolhedor. Eu não vou usar a palavra empatia, porque eu acho que hoje a gente está usando isso até para defender questões políticas e não é o sentido da palavra. Eu vou usar a palavra acolher. Eu acho que a gente precisa acolher mais, escutar mais, dialogar mais. Eu sempre vou bater nessa tecla. E para ilustrar isso, eu vou trazer algo que é muito preocupante e que mostra o grau de irresponsabilidade de uma educação dentro da concepção ensino, que é a escola, e sociedade, responsáveis legais, vizinhos, comunidade. Recentemente eu dei uma palestra e um relato me chamou muita atenção. E eu até disse que, por onde eu passasse, era esse relato que eu iria trazer. De um jovem que o pai cometeu um ato infracional e está detido. E por o pai estar detido, a comunidade toda pregou a criança para Cristo. De dizer que ele não vai, que não é para os colegas andarem com ele, que não é para os colegas conversarem com ele. E essa criança começou a ser repulsiva e agressiva. E aí, quando eu trago esse caso, porque eu acho que é um estudo de caso para qualquer profissional, seja de serviço social, da psicologia ou jurídico. Sim. De como a sociedade transforma o caráter de alguém. De como a sociedade, com os seus julgamentos, ela transforma o indivíduo, ela faz o indivíduo ser o que ele é. Porque eu falo isso muito evidente. Tem gente que vai discordar e tem gente que vai concordar. Se eu digo que fulano nasceu ruim, então elimina a concepção de que existe um Deus misericordioso. Verdade. Porque o Deus que eu conheço é o Deus de amor. Não o Deus punitivo, não o Deus que condena, não o Deus que é agressivo. E pode vir vários teólogos, seja quem for, eu não vou acreditar nessa concepção de que a pessoa já nasce para espalhar o caos. A história nos mostra que elas são transformadas a terem o caos e serem reflexo do caos. E se a gente pegar grandes governantes tiranos, se a gente pegar historicamente falando, pessoas que fizeram o que há de mais desastroso na humanidade, em algum momento eles tiveram a negativa da sociedade. Em algum momento eles tiveram a repulsiva da sociedade. E isso é muito forte. Por quê? Porque a gente consegue entender que quando a gente fala que a gente é um processo sócio-histórico em formação, tudo o que acontece com a gente influencia. E aí o que está acontecendo com essa criança está influenciando na formação dela. Perfeito. E o que me enche de esperança, e aí respondendo a sua pergunta, é que tem uma profissional altamente competente, uma professora que se atentou a isso e começou a ver os sinais, os indícios do que estava ocorrendo. E aí ela começou a criar um mecanismo de inserção dele na sala de aula. Porque apesar dele estar dentro da sala de aula, ele não tem a acolhida dos alunos. Entendi. Então, a preocupação da professora é de que aquilo não é normal, de que tinha algo de errado. E ela começou a observar e, de forma sutil, a conversar com ele. E aí, em um conflito dele com outra aluna que também era agressiva, ela me relatou que ele olhou para a colega e disse assim, eu não quero ser agressivo com você, eu não quero perder a sua amizade. E aí eu falei para a professora, ele já deu um sinal de alerta. Porque na escola mandam dele porque o pai está preso. Na escola zombam dele por ele ser filho de um detento, o que não é papel da escola, dos alunos fazerem. Fora da escola, a comunidade não permite que ele brinque, porque tem medo do pai dele e porque acha que ele vai ser igual ao pai dele. Claro, a probabilidade dele ser é altíssima. É você quem está fazendo com que ele seja. Verdade. Você não acolhe ele em comunidade porque acha que os erros do pai devem ser transferidos para ele. Então, existe uma filosofia não, um senso comum que me causa estranheza. O de que a maçã podre deve ser retirada do balaio.
Porque se eu tiro, ela não contamina as outras. Mas o que você está fazendo para que as outras não sejam contaminadas? Porque retirar por retirar, em algum lugar ela vai apodrecer. E se tiver algo puro perto, também vai apodrecer. Então eu trago essa reflexão no sentido de que o que é que está sendo feito com essa criança? O que é que a comunidade está fazendo com essa criança? Esse tipo de atitude, a tendência e a probabilidade grande é de piorar. E aí, quando chamam as mães, quando chamam os pais, a professora me relata que a mãe, como agora está cuidando da concepção familiar só, diz assim, eu já não aguento mais. Imagina. Eu vou entregar ele. Certo. Mas esse é o caminho? Esse é o caminho? Caramba, velho. E aí eu perguntei à professora, ele era assim antes? Não. Aí a professora falou, há 2 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de estar com ele, não. Uma das professoras que estava na formação, né? E a outra falou, não, ano passado ele começou a mostrar esse indício. Aí a que relatou o caso para mim falou, e agora ele está mais agressivo. A tendência é que fique. Everton, o bate-papo está muito legal. Você é um cara que tem realmente profundidade. Eu estou muito contente com a sua presença aqui. Pena que eu não vou poder, a gente vai poder estender mais, mas vai ficar no ar a ideia da gente voltar a tratar desse assunto com temas específicos mais voltados, entendeu? E por se tratar, hoje, quando esse programa estará no ar no Dia das Crianças, eu gostaria de deixar contigo a missão de dar uma palavra aí aos pais, à sociedade, às pessoas que, de algum modo, estão responsáveis por trazer uma geração, por fazer essa geração que está vindo de criança e adolescente melhor. O que você diria para essas pessoas? Bom, pergunta difícil, desafiadora, mas eu vou falar o que eu falo e o que me estimula hoje a ser o profissional que eu sou. Eu tive sorte e privilégio de estar em uma concepção em que família era o alicerce, era a base da formação de um indivíduo. Meus bisavós, eles tinham muita tradição de reunir a família para jantar, para almoçar, para datas comemorativas, o que a gente não vê mais hoje. Né? A inserção da rede social distanciou muitas pessoas e a pandemia também. Fez com que a gente ficasse recluso e que a gente perdesse esses valores mínimos. Para os pais, escutem seus filhos. O que eles falam não é mentira. Se eles mentem, é porque em algum momento do processo de formação deles, o adulto ensinou ele a mentir. Escutem seus filhos. Entendam quais são as problemáticas dos seus filhos. Tenham sensibilidade de entender que seu filho não é uma máquina de aprovação para vestibular, para ser um bom profissional. Seu filho é um indivíduo em formação. Pode apresentar resultados? Pode, mas tudo tem seu tempo. Eu não fui o melhor aluno, como eu falei. Eu não fui o aluno nota 10, como as pessoas colocam hoje. Mas eu tive a sorte de ter grandes professoras. E essa mensagem eu também deixo para as educadoras. Muita gente, eu vejo muita matéria que fala que a educação, os professores, eles são super-heróis. Eu discordo. Quando a gente cria a máxima de que o professor é super-herói, a gente transfere a responsabilidade para ele de que ele tem a obrigação de salvar a educação. O professor tem que ser referência. Assim como essas professoras que eu vou citar foram referência para mim. No ensino médio eu tive a professora Joselita, que me estimulou muito, muito. Eu não acreditava que eu teria potencial para fazer e para cumprir algumas demandas. E na minha formação acadêmica, eu devo exclusivamente à professora Maciara e à professora Valéria, que foi até então reitora da UFAL. As duas me deram oportunidades que outros professores talvez não tiveram a sensibilidade de dar. Então, essas oportunidades fizeram com que eu enxergasse os desafios que eles colocaram, de que a educação ela tem que ser inclusiva e não exclusiva ou seletiva. Ela tem que ser uma educação que acredite no potencial do aluno. Os professores eles têm uma missão pós-pandemia de entender que a gente passou um processo recluso e um processo doloroso. Algumas cicatrizes não fecharam nos alunos. Algumas problemáticas dentro de casa foram transferidas para o ambiente escolar. E a gente precisa recuperar o sentimento. Os pais precisam entender que eles têm que ser parceiro da escola. E a escola parceiro dos pais. Se cada um cumpre o seu papel, a gente consegue ter êxito. Muito bom. O Everton Rodrigues aqui no TheCast fez um excelente trabalho aqui junto com a gente, com o seu pronunciamento, com sua fala. A gente quer te agradecer, o Everton. Siga nessa direção que você está, eu admiro. Eu acho que, com certeza,
vai deixando bons resultados pelo caminho. Algumas pessoas que vão nos assistir, que vão nos ouvir, com certeza terá o seu efeito. Muito agradecido. Obrigado. Você continue firme. E a você que nos segue, nos acompanha, também o nosso agradecimento. E esse episódio teve um patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. Palmeira, Arapiraca, em todo o estado de Alagoas. Agradecendo a você, a todos que nos assistem, nos acompanham. Agradecendo ao Everton, assistente social, que aqui de forma brilhante passou um pouco do seu pensamento. E até a próxima, se Deus quiser. Daycast, agora com a nova pegada. Daycast, agora mudou. Daycast.